Olá pessoal, vamos a mais uma aula então de Química Orgânica, ainda na introdução, agora com classificação de cadeias carbônicas. Então na aula passada vimos como que fica uma cadeia carbônica, vimos ali a questão do o carbono ficar escondido, não aparecer na representação mais clássica, tem que descobrir quantos hidrogênios tem. E mais uma coisa que é importante é a classificação que essa cadeia vai ter. Tá? Depois vamos pegar um exemplo, claro, vamos ver aqui como funciona. Mas aqui nós temos, para classificar a cadeia carbônica, 5 itens. A cadeia ela pode ser normal ou ramificada, ou ela pode ser também, uma outra classificação que eu vou ter é homogênea e heterogênea, saturada e insaturada, acíclica e cíclica e alifática aromática. Então, em geral, todas as cadeias carbônicas elas têm um item de cada um desses aqui, como classificação. Claro que em alguns casos aí vai ficar meio complicado, mas não aparece em prova nenhum caso assim muito crítico. Tá? No geral, a gente consegue classificar bem, as cadeias mais simples aí. Vamos ver agora cada um desses itens, e como que funciona essa classificação de cadeia. Bom, começando por normal ou ramificada. Uma cadeia normal ela vai ter uma estrutura assim. Ó. Por exemplo, essa cadeia aqui é uma cadeia normal. Lembram que cada ponta e cada vértice aqui é um carbono. Então aqui eu tenho carbono ligado a outro carbono e outro carbono. Então os carbonos estão todos em sequência. Ó. Essa é uma maneira de enxergar a cadeia normal, uma sequência de carbonos. Uma cadeia ramificada ela vem a ser assim daí. Ó. Ó, isso aqui ó, é uma cadeia ramificada, certo? Então nós temos, existe uma sequência de carbono, mas nessa sequência não ficam todos os carbonos como se fossem todos em linha. Eu tenho um carbono aqui ó, que está para fora dessa cadeia. Então os carbonos não ficam todos na mesma sequência. Essa é uma maneira de identificar a cadeia ramificada. Claro que tem outra forma também de identificação. Uma cadeia, quando ela é normal, ela apresenta apenas carbono primário e secundário. Então, toda cadeia normal, ela tem apenas carbono primário e secundário. Tá aqui, então, apenas. Tá? E daí, lembra que o carbono primário é o que está ligado a apenas mais um carbono. Esse carbono da ponta aqui é primário. Esse aqui está ligado a dois, em volta dele. Então, ele é secundário. Esse aqui ele é secundário também e o da ponta é primário. Agora, nota na ramificado, aqui não tem apenas carbono primário e secundário, porque esse carbono que ficou aqui, ó, ele está ligado a 3 carbonos, então ele é um carbono terciário, tá? E daí ele já não conta, ok? Então, essa é a nossa primeira classificação, normal ramificada. Claro, cuidado com as pegadinhas, que eu vou colocar do lado agora aqui, ó. Uma cadeia normal, por exemplo, ó, isso aqui, ó, um OH aqui, é uma cadeia normal. Ah, mas tem um O aqui embaixo. Não tem problema. A classificação é de cadeia carbônica. Só conta a parte de carbonos. Tá? Aqui é um O que está para fora. Então não conta como sendo ramificada. Tá? Essa daqui então ó, é normal. Ok? Então essa cadeia vai ter classificação normal e não ramificada. Tem que ser carbono para fora da sequência. Aí é ramificada. Ok? Um caso de ramificado aqui também poderia ser assim. Ó. Vamos fazer um ciclo e colocar um para fora. Ah, ela é ramificada. Ah, mas ela é fechada, né? Não tem problema. A questão aqui é normal ou é ramificada? Então, ó, tem uma ramificação. E lembra que aqui, ó, se tiver apenas carbono primário e secundário, que é normal, e aquele carbono que está aqui, onde sai essa pontinha, ele é um carbono do tipo terciário. Então, ela tem que ser ramificada. Tá? Então, aquela de cima é normal. Essa de baixo aqui, então, é o nosso exemplo diferente aí, de cadeia ramificada. Ok, essa aqui é ramificada. Certo? Vamos a outra classificação. A cadeia também pode ser saturada ou insaturada. O que agora aparece aqui? A relação saturado e insaturado é quanto à presença de ligação π. Só que tem que ser entre carbonos. Então, numa cadeia que é saturada, tem apenas ligações simples entre carbonos. Quando a cadeia é insaturada, vai ter que aparecer ou uma dupla ou uma tripla. Tá? Então, se tiver dupla ou tripla, ela é insaturada. Se tiver apenas simples, ela é saturada. Exemplos, então, aqui, uma cadeia saturada vai ser assim, apenas uma cadeia, que nem nós vimos antes ali, apenas ligação simples, ó. Poderia ser ramificada ou não, não influencia em nada, tá? A insaturada, ó,
ela tem que ter daí uma dupla, pelo menos uma dupla, ok? Cuidado também aqui, né, com a pegadinha, que é a seguinte, ó, não é só ter dupla ou tripla, tem que ser entre carbonos. Então, por exemplo, se eu tiver uma cadeia assim, ó, e colocar aqui um dupla O, né, aquela dupla ali, ó, ela está com o oxigênio. E a dupla com oxigênio não conta, não é dupla entre carbonos. Então, essa daqui, ó, é dita saturada, certo? Ela não é insaturada, ok? Então tem que cuidar um pouquinho, né? Outra também que é saturada, se aparecer, vamos supor até, botar ela escrita assim bonitinha, CH3, tripla, N. Tá, mas tem uma tripla, né? Mas é uma tripla com nitrogênio, então não conta. Então ela continua sendo saturada, tá? O que tem que cuidar um pouquinho nas insaturadas seria um exemplo assim, ó. Eu escrevo CH. Quando eu escrevo só CH, tu tem que saber que aqui no meio, para fechar as ligações, né, porque o carbono só tem, ó, vamos afastar eles aqui, ó. Ó, se eu colocar só uma simples ali no meio, tu vê que não fechou, né? Esse carbono está com uma ligação com H e mais uma com carbono. Está só com duas. Faltam, né, ligações. E aí, tá, mas eu não posso botar mais Hs daí, né? Não, porque, né? Lembra que se o carbono está escrito, os Hs dele tem que estar escrito também. Então, só está escrito um H é porque só tem um. Então, o problema aqui é que no meio tinha que ser tripla. Tá vendo que se eu botar tripla, agora vai fechar? Porque agora tem a tripla mais o H. Aí fechou as 4 ligações desse carbono aqui da esquerda. E o da direita também fechou. Então esse aqui ó, tem tripla. Então esse que eu escrevi CH, ele é então insaturado. Tá? Cadeia insaturada. Ok? Então cadeia saturada e insaturada é isso. É quanto à presença de ligação dupla ou tripla entre carbonos. Com outros elementos não conta. Outra classificação que temos é a cadeia ser homogênea ou heterogênea. É mais fácil aqui definir a heterogênea e pensar que a homogênea é sempre quando ela não é heterogênea. O que é uma cadeia heterogênea? A cadeia heterogênea ela vai apresentar o que a gente chama de heteroátomo. Então nós temos heteroátomo, tá? E o heteroátomo vai ser o que, né? É um átomo diferente de carbono, né, que não seja carbono, que fique ligado a 2 carbonos. Então teria que ter uma cadeia que tivesse uma sequência assim, ó. O carbono, um elemento estranho e o carbono, tá? Esse heteroátomo, então, aqui, ó, eu representei aqui por X, tá? Então é um elemento qualquer, pode ser qualquer elemento da tabela periódica, que possa fazer pelo menos 2 ligações, para poder ficar no meio. O comum de aparecer heteroátomo aqui é o oxigênio, tá? Já que o oxigênio faz 2 ligações. Então ele pode fazer 2, uma com cada carbono. E aí, se a cadeia apresentar um heteroátomo, então ela é heterogênea. Se ela não apresentar, ela é homogênea. Então, exemplo aqui de cadeias homogêneas. Eu posso ter uma cadeia, como eu mostrei antes, ó. Se ela só tem carbono e hidrogênio, ela tem que ser homogênea. Agora, ela poderia ter um O? Poderia, mas não no meio. Poderia ser assim, ó. Um OH aqui, tá? Poderia ser algo assim também, ó. Posso botar até um OH na ponta, ó. Não tem problema. Agora, como é que vai ser a heterogênea? A heterogênea seria assim, ó. O O ficou no meio, ó. Tá vendo? Tem carbono aqui, carbono do outro lado e o O está no meio. Então, se o O está entre carbonos, é do tipo heterogênea, tá? Existem várias cadeias aí que aparecem como heterogênea. Basta que tenha um heteroátomo em qualquer lugar da cadeia, ela já é heterogênea. Então não interessa se a cadeia é gigantesca e só numa pontinha tem ali, né, um heteroátomo, tem um elemento que está ligado a 2 carbonos em volta dele. A cadeia inteira passa a ser heterogênea, certo? Então não precisa ficar bem no meio, ela pode estar em qualquer lugar da cadeia, tá? Então, exagerando aqui, ela poderia ser algo assim, ó. Eu ter um ciclo aqui, né? E ter uma cadeia gigantesca e lá na ponta só uma coisinha assim, ó. Deu, né? Ah, mas não dá para dizer que a maior parte é homogênea? Não, tá? Ela é uma cadeia heterogênea. Apresentou um heteroátomo, ela é então heterogênea, certo? E se não, né? Se não for heterogênea, então ela vai ser uma cadeia homogênea, ok? Eu mostrei aqui apenas oxigênio, mas também temos exemplos com nitrogênio, com enxofre, com vários outros elementos. Basta que o elemento faça 2 ligações no mínimo. Se é 3 também não tem problema nenhum, tá? Mas elementos que fazem apenas uma ligação
não conseguem ser heteroátomo. Tipo, o H não consegue ser um heteroátomo, porque o H só faz uma ligação. Não tem como ficar entre dois carbonos. Um cloro só faz uma ligação. Então não tem como ficar entre dois carbonos. Certo? Bom, além de homogênea e heterogênea, a cadeia também pode ser acíclica ou cíclica. O acíclica também aparece às vezes escrito como cadeia aberta. Tá? E a cíclica como cadeia fechada. Esse aqui é bem simples, né? Você vai ver que se a cadeia ela é aberta, é como já tem representado aí várias, ó, a cadeia é assim. E cíclica é se a cadeia fecha um ciclo. Por exemplo, aqui ó, ficou um ciclo, né? 4 carbonos fechando um ciclo. Aí ela é cíclica. Então aqui é bem simples, né, de ver. Pode acontecer nessa classificação aqui, ó, de tu ter uma cadeia, né? Ficou feio esse meu traço aqui, né? De eu ter uma cadeia aqui, ela tem um pedaço fechado e um pedaço aberto. Então imagina que ela tivesse, né, uma cadeia assim, ó, 4 carbonos na parte fechada e também 4 carbonos na parte aberta. Ó. Então ela não é nem aberta nem fechada, né? Esse caso aqui a gente pode chamar ela de mista, tá? A única classificação que pode ter, né, essa de os dois juntos, né, um pouquinho de cada, é essa classificação, o aberto e o fechado. Tá? Então, se eu tenho um pedaço da cadeia que é aberto e um pedaço que é fechado, eu posso usar o termo mista. Ele é bem difícil de decidir, né, porque aqui eu coloquei ó, com 4 carbonos na parte fechada e exatamente 4 na parte aberta. Ela é mista. Tá, mas tem que ser igual? Não, tá? Mas não pode ser muito diferente. Eu não posso pegar assim, por exemplo, uma cadeia que tenha 20 carbonos na parte aberta e só 3 na fechada. Aí eu não vou dizer que ela é mista, eu vou dizer que ela é aberta. Tá? Mas isso não é uma coisa a se preocupar aí nas provas. Tá? Então sabemos que a cadeia pode ser acíclica, que seria aberta, ou ela pode ser cíclica, que é fechada. Tá? E nossa última classificação, a cadeia também pode ser alifática ou aromática. E nesse caso também é mais fácil definir o aromática, porque né? Alifática significa não aromática. Tá? Então, alifática é não aromática. Ou seja, todas que são alifáticas, né, é que não são aromáticas. Então, você tem que saber quem é a aromática. Se tu olha para a cadeia e tu pergunta, é aromática? Tu fala, não. Ah, então é alifática. Certo? Como é que funciona, né, a cadeia, então, aromática? Só vai existir um composto que nós vamos trabalhar, tá, que é aromático. Que vai ser um ciclo de 6 carbonos. Vai ficar um hexágono, vou tentar fazer ele bonitinho aqui. E esse ciclo tem 3 duplas assim, ó. Então ele tem, né, as ligações é uma simples, uma dupla alternadas ali dentro. Esse composto aqui apresenta o que a gente chama de ressonância. Ou seja, é como aquelas duplas, como se elas trocassem de lugar. Então aqui eu botei a dupla aqui, agora eu ponho a dupla aqui. Aqui e aqui, ó, tá? Imagina que é como se elas estivessem pulando para um lado e para o outro. Então essa aqui pulou para cá, depois essa aqui pulou para baixo, ó, tá? Mas ela não pula, na verdade. Ok? Alguns colocam assim, né? Que é como se a ligação estivesse pulando. Tudo bem, é como se estivesse pulando, mas não é pulando, ok? O mais correto aqui a pensar é que as ligações estão nos dois lugares ao mesmo tempo. Isso aqui, né, é um fenômeno chamado então de ressonância. Se é aromático, tem que ter ressonância. Ressonância existe em outros compostos também. Então não é só aromático que tem ressonância, mas se for aromático, tem que ter o fenômeno de ressonância. Como né, o correto é representar as duas, né, a gente pode representar também as duas ao mesmo tempo. O que seria fazer assim, ó. Seria fazer o ciclo e usar pontilhados para dizer cada ligação. Porque como ela está né, nos dois lugares ao mesmo tempo, seria pontilhado. Só que vocês vão concordar comigo que fazer esses pontilhadinhos né, é um saco. Isso aqui aparece sempre esses compostos, né? Tem muitos desses. Então se resolveu pegar todos esses pontinhos, em vez de botar pontilhadinho em toda a volta, botar os pontilhados mais perto. E quando tu aproxima os pontilhados um do outro, eles se unem. E se unem formando um círculo. Então o padrão virou fazer o ciclo de 6 e botar uma bolinha no meio.
Tá? Essa bolinha no meio indica que tem 3 duplas. Nota que aí já surge um novo tipo de questão que pode ser cobrado, né? Eu coloco o desenho assim, ciclo com a bolinha, e pergunto se ele é saturado ou insaturado. Pergunto quantas duplas tem. E aí tu tem que saber que essa bolinha aqui dentro representa as 3 duplas que estão ali dentro. Tá? Então tem 3 duplas aqui. Ok? Então aqui nós temos, né, um ciclo com, né, 3 duplas. E aí ele é insaturado. E nesse caso, então, vai ser aromático. Bom, se não aparecer isso aqui, é alifático. Tá? Então cadeia alifática pode ser qualquer cadeia aberta assim. Pode ser cadeias fechadas. Pode ser fechada, inclusive, com 6 carbonos ali. Ó. Pode ser o hexágono. Só não pode ter a bolinha no meio. Tá? Pode, inclusive, ter, ó, uma dupla. Tá? Pode ter 2 duplas. Só não pode ter as 3 duplas. As 3 duplas daí é aromático. Ok? Então, esse caso aqui, ó, é um composto aromático, daí se aparecer aquilo ali. E qualquer outro que também apareça, né? Eu posso pegar e colocar assim, né? Esse anel aromático que a gente chama, tá? Isso aqui então a gente vai chamar de anel aromático. Lá nas funções nós vamos ver que ele se chama benzeno, esse aqui, né? E eu posso ligar ele a outras coisas, ó, né? Basta que o composto tenha um anel aromático para ele ser aromático. Tá? Então aqui também, não importa se tem 50 carbonos, mas tem um anel aromático, então o composto já é aromático, certo? O alifático é quando não tem nenhum desses ciclos aí, ciclos com ressonância, certo? Bom, para finalizar, alguns termos que aparecem, né, que são assim bem estranhos, quer ver? Por exemplo, quando o composto ele é fechado, por assim, ó, eu tenho um composto que é fechado, ó, mas não é aromático, certo? Então o que eu posso dizer que ele é, né? Ele é alifático, né? A cadeia alifática. Muito bem, ela é alifática, mas concorda comigo que também ela é cíclica. Ela é cíclica, tá? Até aqui, vamos fazer o seguinte, ó, uma questão didática. Vou colocar em cores diferentes, ó. Ela é alifática e eu sei que ela também é cíclica. Então, se resolveu juntar esses dois nomes aqui, ó, e criar um outro nome, que nós vamos chamar de ali, ó, aqui ficou ali, e daí agora o termo cíclica. Tá vendo? Então, quando tu fala que uma cadeia é alicíclica, tu não está me dizendo uma classificação dela, está me dizendo duas, certo? Tu disse que ela é alifática cíclica, então alicíclica, certo? Então, o alicíclica aparece aí nas questões e tem que dizer que quando fala que a cadeia é alicíclica, está te dando duas informações, ela é alifática e cíclica. Outro caso que pode acontecer também é ela ter um heteroátomo num ciclo, por exemplo, algo assim, ó. E aí, né? Aí eu posso dizer agora que ela é heterogênea, não é? Ela é heterogênea, ela tem um O que está ali, né, ligado a 2 carbonos, então ela é heterogênea. Ela é heterogênea e ela também é alifática. E ela também é cíclica. Então agora ó, você tem aí duas possibilidades de unir os nomes, né? Se eu quiser unir somente o heterogênea com o cíclica, eu posso chamar ela de hetero, e agora o termo cíclica. Então, se eu disser que a cadeia é heterocíclica, tu já sabe. Eu acabei de te dizer que ela é fechada e ela tem um heteroátomo. Tá? O heteroátomo une ali o ciclo. É um ciclo, só que heterociclo. Então é heterocíclica. E também podia ter usado aqui o alifática junto, né? Aí eu posso dizer o seguinte, ó, que ela é uma cadeia hetero. A gente coloca o ali aqui no meio, né? Ó, ali e coloca o cíclica para encerrar aqui, ó. Aí a classificação. Então, se eu digo que a cadeia é uma heteroalicíclica, eu estou dizendo que ela é heterogênea, alifática e cíclica, certo? Então, é uma maneira de complicar um pouco essa classificação, ok?
Não necessariamente em provas caiam questões pedindo somente a classificação, mas isso pode aparecer, não é complicado, né? Só tu ver o tipo de cadeia que eu tenho ali, mas também isso aí é útil dentro das funções e depois, né, para o resto da química orgânica, certo? Então, né, de classificação de cadeia carbônica é isso, então, até mais.